paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Home, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo sobre o profeta Ezequiel, nesta aula nós vamos aprender sobre o cenário da divisão da terra. Se você não assistiu a segunda parte desta aula, eu te convido a pausar esse vídeo, a voltar lá e assistir para você não ficar perdido ou perdida sem contexto. É muito importante. Eu vou deixar aqui em cima um link dessa aula para que você possa assistir. Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Visita também as nossas redes sociais aqui ao lado, lá eu posto assunto diferenciado. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link oficial do livro Santos no Mundo. Este livro é um relato fiel e livre de estereótipos dos puritanos. Homens que souberam aplicar a teologia em muitas áreas das suas vidas. Cada capítulo apresenta a compreensão teológica dos puritanos aplicada às principais esferas da vida do homem: a fé, a igreja, a família, o trabalho, o dinheiro e tantas outras coisas. Não deixe de acessar o link na descrição para obter maiores informações a respeito do livro. Ok? Vamos à aula. Cenário da divisão da terra. Vamos prestar atenção aqui no slide. Comparando com a divisão da terra nos dias de Moisés e Josué, vemos diferenças importantes. Primeiro, o santuário do Senhor está bem no centro, ladeado pelas terras dos sacerdotes e pelos levitas. As divisas são todas em linhas retas e sem desvios. Cada tribo tem seu lugar definido por Deus. Não se trata tanto da geografia, e sim do simbolismo espiritual. Todos os equívocos, os jeitinhos estão eliminados. Terceiro, todas as tribos estão ali, até as que foram deportadas pela Síria. Quarto, os estrangeiros residentes também terão herança. Quinto, as portas da cidade levam o nome das tribos de Israel, como na Nova Jerusalém. Na primeira parte da aula sobre o livro de Ezequiel, falamos que este livro faz parte do gênero literário apocalíptico. Falamos também sobre as características desses tipos de literatura. Por exemplo, como os símbolos, a dramaticidade. É um tipo de literatura que nasce dentro de um processo de perseguição. E uma quarta característica que acrescento no livro de Ezequiel é que ele faz parte dos livros chamados escatológicos, ou seja, é uma literatura que trata dos últimos eventos da história do mundo e do destino final do gênero humano. O livro de Ezequiel é recheado de informações desse tipo. E uma das informações é a terceira parte dessa lição, que foi denominada como o cenário da divisão da terra. Assim como falamos na primeira parte da lição, onde tratamos sobre a visão da cidade e do templo restaurado, aqui também não será diferente. Existe pelo menos duas interpretações para Ezequiel 47, que vai do versículo 13 até o capítulo 48, versículo 35, onde é tratado a divisão da terra. Vamos a elas. Bom, a ordem para dividir a terra. A primeira interpretação que nós temos é literal. Os comandos repetidos para dividir a terra indicam que esta terra é uma terra real e não uma representação espiritual. A melhor maneira de entender isso é que essa divisão da terra está por vir, mas virá em um período do reino, quando o mundo é governado de maneira direta por Jesus Cristo. A terra que Deus prometeu a Israel neste período do reino não seria apenas para os israelitas. Haveria pessoas de outras terras e grupos étnicos estrangeiros morando lá também. Pela ordem de Deus, eles deveriam ser tratados como nativos entre os filhos de Israel. Eles teriam direitos de herança. O Pentateuco prescreve um tratamento humano para os estrangeiros que vivem em Israel. E esse tratamento é uma obrigação moral que deriva da experiência de Israel como estrangeiro no Egito. Ezequiel vai muito além da legislação da Torá. Esse tratamento é baseado no princípio de que esses homens escolheram aceitar os padrões, a religião e o modo de vida dentro de Israel como permanência, ou seja, como prosélito que se estabelece e tem filhos lá. Eles têm o direito para o mesmo tratamento que os israelitas nativos. Ao ler essa passagem, é importante lembrar o contexto. A visão
de uma terra restaurada é vista por alguém no exílio. O profeta não tem terra e foi cortado da terra a qual pertenceu. Tem residência permanente, ele tem uma visão em que todo o seu povo viverá permanentemente, novamente em uma terra dada por Deus. Mas Ezequiel não é apenas um exilado, ele é também um estrangeiro. Como estrangeiro em cativeiro, ele não tem privilégios especiais e nenhum direito de possuir terra. Mas na terra restaurada de Israel, qualquer pessoa que aceita os padrões e está disposta a obedecer pode desfrutar das bênçãos do governo de Deus. Foi essa visão de uma terra restaurada que sustentou o profeta e seus companheiros no exílio. Mas o desejo mais profundo não era a própria terra, cujos limites são descritos aqui com tantos detalhes, mas sim a presença de Deus na terra. A segunda interpretação é a simbólica espiritual. Apresentar o paraíso ao povo de Israel em sua pior fase só poderia ser dando-lhes uma imagem da partilha da terra entre as 12 tribos e o estabelecimento da cidade de Deus sob o príncipe Davídico. Novamente, como foi falado na aula de número 7, essa promessa não fala de um reino de um Davi ressuscitado, e sim do seu descendente maior, Cristo. Esse foi o sonho mosaico expandido, com cada homem vivendo sua própria videira em sua própria figueira. Eles não podiam sonhar que sob Deus, um dia, a visão das 12 tribos seria cumprida nos redimidos de todas as nações do mundo e que se tornaria as 12 tribos. Você pode ver lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1, e comparar com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. E a imagem idealista dos selados de Deus lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 3 a 8, que se tornou uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, está registrado lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 17. Isso ocorreria quando os homens de todas as nações fossem enxertados na oliveira. Está escrito lá em Romanos, capítulo 11, versículo 13 a 24. E adotados na nova aliança, tornando-se concidadãos com o verdadeiro remanescente do antigo Israel, os santos. Está escrito lá em Romanos, capítulo 9, versículo 6, e Efésios, capítulo 2, versículo 19. E se tornar uma nova semente de Abraão, está registrado lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7 a 9, também em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, tornando-se assim um novo Israel, o verdadeiro povo de Deus. Está registrado lá em Gálatas 6, aproximado pelo sangue de Cristo, está registrado lá em Efésios, capítulo 2, versículo 12 e 3. Essa foi a maior visão de Deus, e era regularmente retratado de uma forma ou de outra pelos profetas. Na semente de Abraão, todas as nações do mundo seriam abençoadas, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Assim, tendo representado o novo paraíso, Ezequiel agora retratará a nova partilha da terra entre o povo de Deus, estabelecimento do seu príncipe e a fundação de uma nova cidade chamada O Senhor está ali. Esta é a sua imagem do cumprimento final dos propósitos de Deus e do seu triunfo final. Portanto, ao olharmos para esses dois últimos capítulos de Ezequiel, não devemos ficar atados aos detalhes. Devemos vê-los antes com a promessa de Deus, colocada em termos do dia, de que todos os sonhos que ele deu ao seu verdadeiro povo se tornariam realidade. Para concluir, no encerramento dos estudos no livro do profeta Ezequiel, relembremos algumas verdades importantes. Primeiro, Deus soberano, santo, glorioso, que é todo-poderoso, quer comunhão perfeita conosco. Quer estar no meio da nossa vida. Para tanto, tudo que contamina tem que ser retirado. Como não podia haver imundície no acampamento onde Deus se fazia presente, também não pode estar na vida do cristão ou da igreja nada que possa entristecer o Espírito de Deus. Segundo, somos incapazes de nos purificar, de nos unir como povo de Deus, de honrar a Deus como convém. As iniciativas sempre foram dele. Terceiro, ele preparou a herança para nós. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus.
E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Está registrado lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28 e 29, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Terminamos aqui mais uma lição, a visão da cidade e do rio. Na primeira parte, nós vimos a visão da cidade e do templo restaurado. Na parte 2, nós vimos a visão do rio da vida. Na parte 3, nós vimos o cenário da divisão da terra. Espero que essa lição tenha abençoado muito a sua vida. Na verdade, eu espero que esse livro, Ezequiel, tenha abençoado muito a sua vida, porque nós terminamos aqui o estudo sobre o livro de Ezequiel. A partir da semana que vem, nós vamos entrar num novo livro, que é o de Daniel. Ok? Te agradeço por ter permanecido até o final deste vídeo. Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Visita nossas redes sociais aqui ao lado, lá eu posto assunto diferenciado. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link oficial do curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse, bem como o link do vídeo que eu gravei falando a respeito deste curso. É um curso muito interessante que vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Deixe de acessar para conhecer, ok? Até a próxima lição, em nome de Jesus.